aqui em mais um episódio do Asp Talks. Hoje, de novo, como a gente sabe o dia que vai ao ar, irá ao ar no dia 1º de abril, logo para fechar o mês da mulher aqui de festividades que a gente fez na associação, então eu não preciso fazer a gracinha da minha entrada de sempre, de falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu posso falar que a gente está gravando aqui dia 24 de março, e até com esse mundo dinâmico de hoje é bom a gente cravar, e esse programa vai ao ar no dia 1º. Hoje é um programa especialíssimo. Contamos aqui com as 3 presidentes, porque não existe ex-presidente, né? Uma vez presidente, sempre presidente, quem é rei nunca perde a majestade, as 3 presidentes da ASP. Obviamente a Paula é quem está em exercício. Então aqui Viviane Girardi, que estreou aqui a nossa, a primeira mulher a ser presidente na ASP no ano de 2021, Renata Maris, presidente no ano passado, em 2025, e Paula Lima, presidente aqui em exercício, minha chefa aqui, enfim. Eu tenho posso falar aqui uma situação muito interessante com as 3. Eu acho que eu conheço as 3 há mais ou menos ao mesmo tempo, há uns 20 e alguns anos, e estou tendo aqui a honra de poder servir as 3 aqui, cada qual numa função aqui na ASP. Então, para mim é um prazer muito especial, tanto por conhecer vocês, quanto que também poder trabalhar junto com vocês. Sejam aqui todas bem-vindas ao nosso ASP Talks. Começar aqui, eu estava fazendo uma lição de casa, porque eu acho que tem esses dados são muito importantes para mostrar o que aconteceu aqui na associação. Quando a Viviane entra aqui em 2013, o conselho, contando com ela, tinha 4 mulheres. E a diretoria da ASP tinha 0 mulheres. Quando a Viviane sai em 21, o ano que ela exerce a presidência, o conselho tinha 10 mulheres e a diretoria 5 mulheres. Portanto, a diretoria era majoritariamente formada por mulheres, algo que continua até hoje. Nesse inteirinho aqui, nesse crescimento exponencial, vocês 2 entraram aqui como conselheiros, então vocês são parte desse crescimento. Então eu queria, primeiro, acho que começando com a Viviane, mas acho que vocês interajam e coloquem como quiser, porque vocês são parte dessa história. Eu, de certa maneira, também fui, porque eu vivi aqui esse pedaço já um pouquinho. Eu entro como substituto em 19. Viviane, fala pra gente como acontece essa onda, essa mudança. Como é que você, quando chega, sente a ASP, como você vê isso andando? Como foi esse esforço, ou se foi algo muito orgânico, natural? Conta um pouco pra gente. Não, acho que assim, primeiro eu queria registrar a super alegria, né, de poder estar aqui ladeada por 2 mulheres que foram presidentes dessa casa e, enfim, uma conquista enorme da ASP, eu acho que, e te agradecer a oportunidade de mostrar isso para os nossos associados e as nossas associadas, porque é de uma força simbólica muito importante para a advocacia e para nós mulheres, né? E a tua pergunta toca exatamente num ponto que eu poderia dizer que foi uma transformação estrutural da associação, que eu acho que talvez esse seja um ponto que coloca a ASPES na vanguarda, no que diz respeito também à questão da representatividade feminina, muito especificamente a representatividade na mais alta posição, que é a posição da presidência e as posições de diretoria. E por que eu digo que é estrutural e você pensou bem essa transformação? Porque quando eu chego na presidência em 2021, e eu tentava, sempre ressaltar esse aspecto, não foi só uma mulher que chegou na presidência, foi a transformação que a casa fez, no sentido de viabilizar a paridade dentro do conselho diretor, e é por isso que a mudança é estrutural, porque é a partir da paridade dentro do conselho diretor que se forma uma diretoria feminina e que nós temos o que nós temos hoje, a sequência de mulheres na presidência da associação. Então, o que mostra que, na verdade, sim, foi uma conquista da casa, sim, foi uma percepção, e é importante dizer isso, foi uma percepção do próprio conselho diretor da necessidade dessa transformação, né, da possibilidade de se formar no conselho diretor a diversidade. Então, a partir de agora, eu acredito que nós temos uma continuidade orgânica dessa rotatividade entre mulheres, homens na presidência e a importância disso, né? E o que motivou a gente na época, 2013, 2014, 2015, trazer essa discussão e galgando cada vez mais
postos ou trazendo mais conselheiras para dentro do conselho diretor? Foi quando nós nos voltamos para a base da associação e verificamos o crescimento das mulheres, a transformação que a advocacia já vinha ali fazendo e um certo descompasso entre a base de advogadas, o número de advogadas que olhavam para a representação, para a associação, para a direção da associação e não viam ali a Sim. representação feminina. Então, quando nós percebemos esse descompasso, é que também houve essa motivação e esse crescimento, acompanhando, né, Leonardo? Acompanhando, na verdade, a reivindicação que a sociedade vem fazendo Claro. na participação feminina nos cargos de gestão mais elevados, Não, né? exatamente. Mas acho que até, pegando o que vem a reboque depois, a gente nota assim, você hoje falou essa palavra orgânica, né? Mas eu acho que até a construção da organização, a gente não sentiu isso de maneira abrupta, né? Acho que a gente vê uma coisa sendo transformada sem ter tido uma marreta para fazer isso, vamos A fazer gente assim. foi um processo sem né? rupturas, foi um processo de crescimento mesmo. Bom, posso falar aqui, presidente? Vou Óbvio. pular aqui a fila. Eu queria agradecer. Não tem Não fila, tem né? fila, Não, nós tem somos fila. todos só uma alinhados. questão histórica Olha, aqui. É isso. Primeiro eu queria agradecer o convite seu, Leonardo, convite da minha presidenta, que está me deixando muito orgulhosa nessa gestão. A gente não poderia pensar diferente. E eu estou muito emocionada, de verdade. Eu estou emocionada de estar do lado aqui, de quem nos puxa, de quem nos puxou. E é isso, não houve ruptura. Eu entrei em 2016 como substituta, e eu sinto aqui que a gente sempre tem alguém, tanto homem como mulher, nos mostrando por que estamos, para que estamos e para onde a gente quer chegar. Eu acho que a ASP, ela nos mostra e ela nos dá esperança. E tudo foi um processo com muita ajuda, com muito companheirismo de homem e de mulheres. Então, Viviane sempre chega para a gente assim no ouvido, fala, se posiciona. Não é só aqui, não. Então, eu acho que nós temos essa aliança, esse compromisso. Eu acho que a ASP nos traz isso, e nos trouxe e nos trará. E eu acho que, como já disse a nossa presidenta Viviane, uma coisa que vai se prolongar. Mulheres e homens juntas, unidas, mas sempre em lugares de liderança, em lugares para trazer gente atrás. Se nós chegamos, outras chegarão. Exatamente. E, presidente Paula, você sente, acho que assim, como a indicação que a Viviane até falou, de certa maneira, acho que quando a gente faz essa sequência com você chegando à terceira, e principalmente num bis, né? Mulher, mulher, você sente essa consolidação? Assim, mais ou menos isso consolidou. E a gente vai seguir com uma certa tranquilidade e normalidade? Léo, obrigada pelo convite, né? Estamos isso aqui. aí. Aqui eu não sou chefe, pelo contrário, tá? Aqui eu tenho um monte de chefe, aqui o Rogério, todo mundo é meu chefe. É uma felicidade enorme, né? Estar aqui com a Viviane, estar aqui com a Renata. E eu não tenho dúvida disso, né? Eu ingressei na ASP como substituta em 2017, também vi esse crescimento orgânico acontecer. Ingressei na diretoria, a convite da nossa presidente Viviane Girardi. Então, também ali acho que eu passei por todos os cargos, praticamente, que existe: diretora financeira, tesouraria, produtos e serviços, vice-presidente da nossa presidente Renata. E acho que é muito simbólico você ter uma sucessão de mulheres na presidência. Sim. É muito simbólico nesse sentido de consolidação, né? E é até interessante o dado que você traz, de que com a presidente Viviane a gente tinha a maioria da diretoria feminina, porque é uma maioria que perdura, Exato. né? Hoje nós temos também uma diretoria com maioria feminina. Então eu encaro que, sem dúvida alguma, é uma consolidação. A ASP sempre esteve na vanguarda, né? E essa pluralidade, ela é sentida aqui dentro em
todas as nossas decisões, né? No conselho, na diretoria, a gente tem também paridade em todos os nossos cargos de gerência, e isso, como trouxe a presidente Viviane, sem dúvida, representa também um momento da advocacia, né? Esse ano tem uma pesquisa do Conselho Federal da OAB que diz que as mulheres hoje, no total, ultrapassaram a quantidade de Sem homens. dúvida. Então, nós temos, de fato, mais mulheres advogadas do que homens. E a gente ainda percebe que em escritórios, mesmo no poder judiciário, a posição de liderança, ela ainda não é equiparável, né? A gente Exato. ainda não tem uma paridade na liderança, no poder de decisão. Sim. E aqui na ASP a gente tem, e está consolidado, sem sombra de dúvida. E isso mostra como nós somos diferentes e como nós representamos essa camada aí que é a maioria da advocacia. E tem de fato, né, acho que até, principalmente quando a gente fala no conselho, aí é praticamente paritário, né, a gente sempre fica Isso. variando 11 a 10, mas isso já traz uma perenidade que é imutável aqui, né? Ela vai seguir pelo menos por bastante tempo, ainda que houvesse uma revolução aí. Eu acho que mesmo Né? hoje, né, quando você fala de conselho e nessa situação de que a ASP realmente ela está muito sempre à frente, né, dos demais, é sem volta, Léo. É estatutário. isso aí. 1/3 de todas as chapas tem que ser compostas por mulheres, né? Todas as chapas de eleição pro conselho têm que ser compostas por mulheres. E hoje não são mulheres, a gente tem também a questão racial no nosso estatuto. Então, assim, não tem volta, é para ficar e É está isso aí. consolidado. Vai ser assim. É isso aí. Por isso que é muito interessante, porque é uma transformação estrutural mesmo, Claro. né? Ela vem no cerne da associação. Genuína. Tanto que assim, eu falo, eu também participei disso e vivi disso. E é algo que parece que hoje a gente nem presta atenção. Acho que essa é a grande. Quando a gente vê algo que se consolida e que está introjetado, não é mais um tema. Mas eu Eu digo assim, tô falando algo pessoal. Eu não Sim, digo sim, que sim. isso precisa haver uma preocupação em manter. Mas sabe quando te parece, passa de ser Natural. um não tema, né? Mas eu acho que nesse tema da participação feminina, no tema da igualdade, talvez aqui na casa a gente esteja num ambiente um pouco Com mais certeza, é muito privilegiado, né? Mas é um tema de constante vigilância por parte das mulheres, sem né? dúvida. Porque é uma conquista que a gente precisa estar o tempo inteiro garantindo e reafirmando, né? Talvez não para a nossa geração, né? Eu já me volto mais para as gerações que vêm. É muito interessante a gente perceber que também para as novas gerações essa é uma reivindicação natural, né? Então, assim, a tua fala vem ao encontro disso, né? Se espera que seja assim daqui para frente. Eu acho que não é nós não temos mais o risco de um retrocesso nesse aspecto, na minha percepção, né? Mas como a Paula, que é a nossa presidente, bem ressaltou, dentro do âmbito, para a gente ficar só no horizonte do judiciário, né, ou digamos aí do sistema de justiça, no qual a advocacia é um ator extremamente importante, tem muita coisa ainda para ser feita, né? O que a gente percebe no movimento do que diz respeito ainda à igualdade, sem a gente entrar na questão, por exemplo, da desigualdade salarial, que é um tema que bate e que é intrínseco à questão feminina, nós temos ainda a sobrecarga do trabalho feminino, que é um tema que ainda a gente tem que avançar. Então, as pautas femininas, elas estão na mesa, né? Não tenha dúvida. Elas estão na mesa. Eu acho que a Paula até pega uma frase da Paula na abertura do nosso mês da mulher, quando a Paula segurou a entrevista ali muito bem, por sinal, uma hora que a entrevistada deu uma falhada ali na cola, e a Paula levantou uma questão falando da experiência pessoal dela, que eu acho que até queria que vocês dividissem um pouco esse ponto. Que essa dificuldade, não apenas da mulher exercer uma função importante, mas especialmente liderar. E a Paula contou uma experiência pessoal dela, de ela viajando, como é que você deixa seu filho com seu marido, né?
Ué, porque ele é pai, Uhum, tá- uhum. ele está no mesmo barco. Mas quanto isso é difícil, né? E acho que eu queria entender isso um pouco com vocês, assim. Cada uma, obviamente, exerceu aqui a função num momento da maternidade também, mas como isso é complicado, né? Isso é difícil. Eu acho que isso ainda é, é um lugar, né, dos papéis demarcados no âmbito da sociedade brasileira. Uhum. E por isso que essa transformação ela é mais difícil, porque se coloca a mulher dentro da família ou no âmbito, por exemplo, da maternidade, dentro de uma determinada função e de um determinado papel. E o homem em outro papel e em outra função, né? Acho que enquanto a gente não conseguir ainda ter uma colaboração aqui entre essas funções no âmbito privado, nós ainda vamos ter muita dificuldade em galgar a plena igualdade no campo público, né? É. Público que eu digo é aquele que você sai você deixa o seu jardim e vai para a rua, né? Claro, claro. Então, porque ainda se atribui, se fala, olha, do desempenho feminino no mercado de trabalho e tudo mais, mas não se dissociou dessa mulher bem-sucedida no mercado de trabalho, líder, etc., que ela também tenha que corresponder a um papel ainda feminino e na maternidade dentro de casa. Então, eu acho que essa colaboração dentro do lar ainda é um caminho aí a ser trilhado. Mas você vê que é interessante, acho que quando você coloca isso, né? É que não é nem a discussão de haver ou não haver a colaboração, é a visão de fora, né? É, Se pressupõe, né? Exato, eu acho que a gente tem um pouco, né, aí esse pressuposto, né, como já, né, você trouxe aqui minha fala lá na abertura do mês da mulher, e acho muito curioso porque realmente, né, não é uma coisa só de dentro de casa, é uma coisa do que a sociedade espera Espera. como papel de mulher, É isso. né, e você tem esse peso a mais quando você exerce esse papel de liderança, né? Tanto que nossa, mas e agora, né? Você vai conseguir? Por exemplo, aqui a gente tem o nosso projeto, né? A Renata sabe, começou com ela, na verdade um pouquinho com o André, mas se intensificou com a Renata. A gente tem aqui para a ASP pelo Brasil. E na nossa diretoria mesmo, né? Eu já ouvi, nossa, você vai viajar tudo isso, Pois é. mas não vai ser cansativo? Como é que vai ficar? Gente, como é que vai ficar? Vai ficar tudo bem. Até porque a gente que decide como é que vai ficar na nossa casa, não é mesmo? É assim. Mas eu também acho que a gente tem um outro ponto, talvez eu sinto nas novas gerações, um pedaço que é mais tranquilo, né? Da mulher falar assim, não, eu tenho minha profissão, eu vou chegar num lugar de liderança, mas eu também tenho a minha casa e a gente vai ter que saber harmonizar esses papéis. Essa divisão, não é só uma coisa ou Claro. só outra coisa. E aí, né, eu acho que tem um outro lado que eu lembro sempre desse episódio que foi muito marcante para mim, né? Um dia uma amiga minha pediu para eu gravar uma entrevista no mês da mulher, meu filho tinha acabado de nascer, e ela falava assim, não, porque eu estou entrevistando juízes, advogadas, muitas mulheres, e eu queria saber, né, o que trouxe de positivo a maternidade para você na sua profissão. Falei, nossa senhora, né, não consegui gravar. Travou. Não consegui gravar, eu falei, putz, e agora? Eu não sei o que trouxe de positivo, não tô vendo nada positivo. Aí ela olhou para mim e falou assim, como não? Né? Acho que a gente tem qualidades que talvez venham com a maternidade, maior compreensão, organização do tempo. Tem coisa mais Total. valiosa hoje do que você saber Claro. organizar o seu O tempo tempo. cresce de um jeito, né? Escuta, que é uma característica feminina, né? Que eu acho que hoje nas lideranças a gente tem, seja na advocacia, seja dentro de empresas, a gente tem uma liderança muito diferente do que era Sem antigamente, né? dúvida. A gente não tem mais o top-down, né? Não É são isso. só mais ordens, a gente tem participação, escuta ativa, paciência, organização de tempo, prioridades. Gente, isso tudo vem com a maternidade, né? Com Isso muda certeza. bastante. Com Então, certeza. acho que do ponto de vista pessoal, eu tenho um pouco isso para trazer. É. Posso trazer Claro, um outro claro, lado? lógico. Um lado de angústia e um lado de que é isso que a nossa presidenta Paula falou. Só quem tá sabe e vive. Eu me emociono, vocês sabem que eu sou muito emotiva, mas eu nunca me esqueço uma fala da Viviane, acho que ela estava assumindo. Ela estava assumindo, não foi no retrato, ela estava assumindo, foi o dia da nossa eleição. Não, foi o dia que ela estava saindo. Matheus, filho de Viviane,
e ela conta o episódio de que ela teve que faltar no teatrinho Eu lembro, do filho. eu também, É. isso me E emocionou também. emociona, e eu lembro que a Paula uma vez falou: eu vou voltar de um certo compromisso, porque eu lembro da Viviane falando, É, e a gente tem que balancear, sem porque dúvida, a gente é, sofre. claro. A gente sofre, a gente quer chegar, a gente quer lutar, a gente quer trazer todo mundo com a gente. Mas nós temos esse lado. E é angustiante. E depois você olha para trás e fala: deu tudo certo, o Matheus é maravilhoso, o Matheus teve a mãe dele presente sempre. Claro. Então, mas tem essas angústias que eu acho que a gente supera. Mas É. aqui é super bacana a gente olhar para tudo isso, porque é a realidade, acho que, da mulher brasileira, É né? isso. Da mulher brasileira de modo Claro. geral. A gente sabe que é da advocacia mais ainda, Nas porque a escalas advocacia mais baixas, das mais então, altas, exatamente. Mas na advocacia também, porque é uma advocacia de profissional liberal, então já a questão da maternidade, ela já impacta na profissão, ela impacta ainda mais se você tem cargos né, de liderança e tudo mais. Mas é importante também a gente ressaltar que digamos assim, a sobrecarga ou a discussão que a gente tem ao lado da maternidade, a gente precisa dessa igualdade na organização do lar, né? Porque nós precisamos aqui lembrar também que a maternidade hoje também é só uma opção da mulher, né? Nós sim, temos Uhum. né, líderes e, enfim, e mulheres profissionais e muito bem-sucedidas que não necessariamente optaram também claro. pela maternidade, né? Então, há um leque maior de opções às mulheres. Eu Uhum. acho que isso que nós temos na sociedade contemporânea, né? Ter família, casar e aquela coisa da dependência ou da colaboração dentro de casa, ela é uma das opções. A Paula frisou aqui, as novas gerações veem na Uhum. profissão já uma pauta quase que indiscutível, né? Não se abre mão da profissão. Então, agora nós precisamos, e eu acho que a nossa fala aqui vai mais ou menos nesse sentido, é o custo que está representando a gente também disputar de igual para igual no mercado de trabalho, na medida que a gente ainda carrega essa mochilinha, né? Sem Que são dúvida. todas a gente faz aquele desenho, a gente faz uma corrida com uma mochilinha mais pesada nas costas, É. né? E acho que aí é uma questão, até quando você fala das opções, né? De certa maneira, aí tem que ser um repensar, às vezes até maior, né? Porque, obviamente, a gente faz até essa primeira comparação clara, que é homem, mulher, e que a mulher sempre carregando muito mais o piano em casa, se a gente pegar proporcionalmente. Uhum. Mas também você começa a extremar, de certa maneira, então, assim, um casal com filhos, ambos estão perdendo profissionalmente, competitivamente, de um casal sem filhos, por exemplo, Uhum. ou de pessoas solteiras. Então, aí Uhum. acho que a gente precisa ter também acho que Uhum. precisa ter uma nova análise do que a gente quer. Ou assim, não vamos ninguém ter filho? Não, Então, é que eu acho que a gente assim, precisa alargar um pouco, assim, a percepção de que a, a filiação, ela é, sim, ela pertence à família, mas ela também deve ser um compromisso da sociedade de um claro, modo É, geral, né? claro, sim. claro. Como nós temos um país que ainda não, a gente não tem um impacto muito forte em creches, você vê que é um fenômeno da sociedade brasileira, de como ela está estratificada, que para uma mulher normalmente ir para o mercado de trabalho, uma outra mais precarizada entra para fazer Para cuidar. para cuidar e para fazer os serviços. Ou quando a gente vai lá na ponta também, né? Nos cuidados, muitas vezes a gente está falando que a nossa geração é uma geração que foi a geração que criou os filhos e a geração que agora cuida dos pais. Exato. Aqui também. Então, e essas mudanças é que elas estão diretamente vinculadas à nossa percepção de qual é o papel e a função da mulher na família e na sociedade. E, de uma certa maneira, uma falta de aparato estatal, né? Seja por meio de creches, seja por meio de outros aparelhos que pudessem dar apoio que a gente vê em outros países, muito embora a gente saiba que a questão da desigualdade feminina também perpassa países Sem dúvida. desenvolvidos, Sem né? dúvida. Mas a gente está falando de tudo isso, mas assim, a gente tem muita coisa para comemorar Claro, também, não, né? claro. Tem um mês inteiro dedicado à pauta feminina Claro. e a ASP faz isso de maneira
tão bacana, né? Bota essa E pauta com tudo que é Que, assunto que é todo aliás, lado, né? aliás, a gente tem mês. que falar aqui. Esse mês, a primeira vez que a gente Foi. teve um mês de março inteiro dedicado à pauta feminina, com a mulher como protagonista, foi Foi na a Vivi. presidência É da isso aí, nossa É. Viviane Girardi. exatamente. Então, como primeira presidente, não só quebrou essa barreira, como trouxe essa marca Tradição. aqui pra gente. Posso, Claro, claro. Leonardo? Eu vou aproveitar Leonardo, nessa. não, você não tá me dando bronca, né? Você me chamar de Leonardo. Leozinho. Nome e sobrenome, hein? Pois é. Não, eu queria só aproveitar esses exemplos de boas questões e de como dar certo. Acho que a gente tem que enfatizar e dizer que o nosso entrevistador aqui, nosso diretor, ele tá nessa função de mãe e pai. É verdade. Compartilhar a tô. parentalidade. Ele tá igual o Davi, marido da nossa presidenta. O Leonardo tá com os filhos. Tá dando uma Tô força. aprendendo bastante. Tá dando uma Vou força pra respeitar bem esposa. mais, viu? Vou respeitar bem Então mais. eu vou acho respeitar que bem mais. são esses exemplos e essas estruturas, né? Claro. Que, lógico, somos Privilegiados, privilegiados, temos a condição, mas a gente precisa te parabenizar. Poxa, E muitíssimo bem-vindo. obrigado. Ganhei Não, esse é bônus verdade. aqui hoje ainda. Mas Aqui. é verdade. Poxa, muito obrigado. Essa muito você não obrigado. esperava, Não esperava mesmo. né? Não esperava. Não, começamos É muito você bom. dando o exemplo da Paula, eu acho que é isso, né? Homens Ah. iguais dão a oportunidade pra gente. Pô, muito bom, muito E obrigado. acho que essa fala da Renata, ela é importante mesmo, né? Porque isso não é só dentro de casa. É. Então, acho que o que a Viviane trouxe no comecinho aqui da fala é justamente que mesmo na ASP, a gente teve essa conjugação, né, gente? Porque para a mulher também chegar em posição de liderança, não depende só das mulheres ou só de outras mulheres. Claro. A gente tem que ter a união, todos com aquela vontade de fazer acontecer. E aqui, né, não sei, todo mundo sabe, são 21 membros no conselho e, de fato, aqueles 21 membros queriam que isso acontecesse, querem que isso aconteça, querem Exato. que isso permaneça, né, homens e mulheres. Então, a gente tem a vigilância constante, sempre, porque às vezes dá uma derrapada, né, o pessoal dá uma esquecida, mas Uma a gente coisinha ou outra chama. que passa. Mas, no geral, acho que a gente tem, sem dúvida alguma, esse apoio também masculino para chegar Claro. aqui, né? E é importante. Por isso que eu até disse, acho que aqui a gente sente que não houve uma ruptura ou foi algo que andou bem. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque essa semana a gente até teve a lembrança, tivemos semana passada a reunião com o presidente do TRT, e o presidente lembrou da sua leveza, né? Falava, a presidente vinha sorrindo, a Paula também, ele lembrou isso, falando da Paula, que é de certa maneira, para mim, sempre pareceu um pouco, convivendo com vocês, as mulheres trazem na liderança uma certa leveza maior. Tem gente que fala que é uma empatia, uma leveza, acho que são algumas características que a gente não vê, que os homens muitas vezes, não digo todos, mas existe muito uma predominância em liderança de homens de ser um negócio mais de disputa, meio certa imposição. Eu acho que as mulheres lidam diferente com o E aí poder. eu pergunto para vocês assim, porque vocês obviamente lidam com mulheres líderes, né? Sendo líderes ou não, vocês também lidam com líderes na clientela, às vezes estão com CEOs, etc. Vocês sentem dessa maneira também? Eu acho que sem dúvida, eu acho que esse é o bacana da diversidade, né? Você tem atributos, digamos assim, que estão mais ligados, muitas vezes, a uma atuação mais masculina e atributos que são, muitas vezes, ligados mais a uma atuação de uma liderança feminina. Por isso que você ficar só num lugar ou só no outro, né, deixa sempre um lado meio descoberto. E eu sou fã da diversidade nos conselhos e tudo mais, até porque, para quem é de mercado, sabe que na ponta o desempenho das empresas que têm a pauta da diversidade consegue ter uma visão maior 360, consegue entender mais organicamente tanto a empresa quanto para quem ela também se direciona no mercado. Então, assim, eu acho que também teve uma transformação, Leonardo, eu não sei, acho que talvez a Paula e a Renata possam falar um pouco melhor isso também, geracional das mulheres e como elas lidam com as pares mulheres no âmbito do poder, né?
É preciso lembrar que a conquista das mulheres, até gerações que me precederam, elas eram muito baseadas num modelo masculino de gestão. Então a mulher tinha quase que colocar o mesmo terno, Dura, né? Isso aí. e ter que ter o mesmo gestual e tal. Foi um passo que necessário, no meu ponto de vista, na construção aí da conquista das mulheres, e foi a forma como foi encontrada também de se sentar na mesa para poder ter um lugar, né, de fala. Mas depois eu acho que essa transformação veio acontecendo, e se percebeu que é possível ter essa liderança, não necessariamente moldado num modelo exclusivamente masculino, mas ao contrário, num modelo feminino, que, como a Paula ressaltou, tem outros atributos, né, na liderança. Então eu acho que entre as mulheres que num primeiro momento também não se... Hoje a gente tem minha percepção, a gente tem uma colaboração maior de ambientes Pode ser. aonde a É gente verdade. tenha mais liderança, há um desejo muito grande de que eu possa passar um bastão para uma outra mulher, de que eu possa ser colaborativa. Essa, pelo menos, é a minha percepção ainda, ou pelo menos a minha experiência, né? E a gente tem visto que as novas gerações vêm com isso com mais força, né? Eu também acho. E posso ser um pouco ousada? Lógico, sempre com opinião minha e experiência minha. Os homens que eu tive um pouco de embate, de problemas, porque eu também sou privilegiada, tenho vários homens ao meu lado que me colocam para cima, mas são homens inseguros. Muitas vezes a gente vê isso. São pessoas que acham que nós esquece tudo isso que Paula e Viviane falaram sobre as nossas características que vieram conosco, criatividade, o nosso lado maternal que, lógico, eu digo até mulheres que não querem ter filhos, tem uma empatia, uma coisa diferente. Então, eu coloco um pouquinho de insegurança no lado deles. Você sabe que ouvindo aqui a Renata e a Viviane, eu prestei atenção, né? A gente tinha mesmo, acho que tem uma mudança geracional, né? Inclusive na forma de se vestir. Eu pensei aqui, olha as três, nenhuma das três está de terno. Pois é. Né? E antigamente, cores, exato, estamos aqui coloridas, sem terno. E antigamente, né? Quando eu comecei, já tem muitos e muitos anos, eu me lembro que a primeira coisa que eu precisava, gente, era um terninho. Eu tinha que comprar um terninho, aí tinha que ser camisa branca e aquela coisinha muito parecida ao vestuário masculino, né? Acho que isso foi uma barreira rompida e, como disse a Viviane, acho que a gente tem essa palavra que está na moda, eu demorei um pouco a me acostumar com ela, mas é a sororidade, né? É a sororidade. Acho que as mulheres hoje também veem as mulheres de outra forma, né? A gente tem essa questão da necessidade de sucessão. E é por isso que eu sou tão orgulhosa de ser uma sucessora, porque eu sou sucessora aqui da Renata, realmente uma dobradinha, né, uma logo na sequência da outra, e isso representa aqui também todo o apoio que a gente teve feminino, né? Então, acho que essa palavra eu tinha um pouquinho de dificuldade até de entender, mas hoje eu entendo e acho que ela faz sentido. O que eu acho que é um pouco, até talvez isso que a Viviane bem pontuou, né? Acho que primeiro você viu uma característica que era mais ou menos de replicar o homem, né? Então existia uma postura dura e competitiva. E hoje está se abrindo essa possibilidade de uma postura colaborativa entre as mulheres, né? Que aí é a sororidade aí que se coloca. Acho que é uma transformação na gestão também, na percepção, né? Do que são os atributos da gestão. E é importante a gente dizer também que nesse desenvolvimento da mulher, né? Há uma transformação do homem também, né? É um ganha-ganha. É um ganha-ganha, sem dúvida. É um ganha-ganha. A gente tem ainda muita coisa para conquistar, mas acho que os dois lados aí estão em sintonia. E estão em transformação, assim, né? Eu acho que não tem como você não transformar um ator sem você não necessariamente também transformar o outro, né? E é importante também dizer assim, porque eu acho que não necessariamente você precisa ser rígida, dura, né? Para você poder exercer com firmeza né? A ideia da fragilidade feminina, eu acho que ela fica
ela não necessariamente é a primeira que aparece quando você está num cargo de líder. Os indicadores mostram isso, né? A performance feminina, os indicadores são os melhores, as melhores provas, né, desse desempenho. E eu acho engraçado essa coisa de indicador. Eu também lembrei de uma passagem, né? Um dia eu estava aqui na ASP, lá na nossa unidade do Santos Augusta, no Jardim Paulista. E aí isso já era bem no finalzinho do ano, ali já por volta de novembro, um associado me abordou, olhou e falou assim: você vai ser a próxima presidente? Eu falei: olha, eu sou a vice, né? Gostaria de ser, mas a gente tem uma eleição. Ele falou: não, porque olha, a presidente atual, ela trabalha muito. Você vê, você Tá em tudo. você consegue sentir a diferença para a presidência masculina. Então eu quero mais mulheres na presidência. É rede Então, social. Bacana. isso, né? Eu acho que uma sensação desse índice de produtividade que a Claro. gente vê ali nas empresas, né, como um geral, e eu senti isso. Um associado falou: ela trabalha muito, e a sensação que eu tenho, que eu vejo na prática, é que vocês trabalham mais. Então Olha eu que quero legal. mais mulheres. Interessante. Ex-presidentes homens, não fui eu, foi o Eu acho que associado. especialmente o Associado. André tomou uma aqui, né? E o que ele andou, Nossa Pois é, Senhora. esse andava, né? Esse É, andava. é rede social, né? Enfim, Podemos mas dizer. mas no fim, Eu acho que vo- são você conquistas foi e muito muito trabalho, presente, é Renata. fato. Todos, Você foi bastante presente. A todos. Paula A Paula continua. tá batendo A recorde. gente, acho que a associação aqui nesses últimos anos, aí a Viviane acabou vivendo um ano de pandemia, né? Que foi Que cruel. inviabilizou um pouco essa sequência. Mas a gente vive esse momento de nacionalização que tem demandado, principalmente Presença em das todos os cantos. presidentes, uma ida para todos os locais, né, do Brasil, agora não mais aqui apenas, né? Mas eu queria pontuar a gestão da Viviane, pandemia, mas nós éramos Não, nós éramos exemplos de e pandemia, como lidar. não, como lidar com a Claro. pandemia, como fazer eventos Não, sim. online. A ASP foi É. a primeira, foi graças à nossa presidente que teve essa visão. Bom, não posso ir para a rua, vamos trazer as Nós pessoas para explodimos Foi. nos eventos por conta disso, Foi. né? O físico castigado, mas a parte virtual explodiu ali, que isso é um legado que a gente tem até hoje, né? Poderia ter. Mas vamos lembrar também que a gente estava com a presidência anterior também do Renato. Que é outro trabalhador. Porque, assim, uma característica muito forte que a gente tem aqui na ASP, que a gente quer sempre ser superado na presidência, né? A gente entrega fica a feliz. presidência e Vai. quer muito ser superado. Quem Melhor. começa, a muito gente ser começa melhor. fácil, É isso começa fácil. A gente quer muito ser superado. Então, mas realmente a pandemia acho que foi um período difícil para todo mundo, né? Foi para todo mundo. Mas que também nos deixou aí legados importantes, né? De algumas conquistas. Mas a ASP tá em franca expansão, né? No Brasil, e isso é motivo de orgulho para casa, né? Força dessa tradição dessa casa, força da história dessa associação, que nasce voluntária, né, gente? Isso não é pouco. Isso não é pouco, uma associação do nosso tamanho, nos anos todos que nós temos, voluntária, quer dizer, o associado vê valor em estar aqui na casa, com certeza. né? Ressaltar o trabalho todo também do conselho diretor, das diretorias, é um trabalho voluntário, a gente se entrega de corpo e alma para essa casa, e é um prazer enorme sempre poder servir, né? Servir a advocacia, assim, essa profissão tão linda e tão combativa, e tão combatida nesse momento também, Sim, né? A gente está também. precisando... e uma profissão que está muito em transformação, né? A gente está sentindo pressão de todos os lados, né? Claro. Na transformação temos aí agora na ponta a inteligência artificial, como também pode ser uma ferramenta e pode ser uma ameaça também à nossa profissão, né? Então é muito bacana a gente ver que a associação tem todos essa pauta toda, né, de preocupação. Então, assim, eu já fui presidente há 5 anos. Nossa, tudo isso. Passa muito rápido, Poxa. né? É uma alegria, assim, a gente poder voltar aqui e ver que quem está aqui dentro está dando continuidade, está fazendo coisas novas em favor da advocacia, né? Então,
motivo de alegria Com mesmo. certeza. Eu acho que é legal que você está trazendo um pouco disso, e acho que é bom para a gente até ir colocando aqui. Eu queria que vocês falassem um pouco, você já tocou um pouco, ouvi você um pouco, Viviane falou um pouco dessa evolução vindo. Queria que você falasse um pouco desse período, a ASP hoje, e depois eu queria que a Paula falasse como ela olha a ASP no amanhã, para a Nossa, gente ter essa... eu para falar da ASP hoje é só uma palavra, é orgulho. Eu fui muito feliz sendo presidente da ASP. Sou muito Certo, feliz. realmente, você exerceu com Eu felicidade. fui Isso muito faz feliz. toda A gente diferença. percebia, Isso né, faz toda a Léo? diferença. Faz. E assim, a minha sucessora tem o mesmo gene que eu, nós não nascemos para sermos infelizes. A nossa vocação é a felicidade. Eu e Paulinha, quando a gente se encontra, é para falar de problema, mas é para sair gargalhando. É isso aí. Então, eu acho que eu vejo hoje só alegria da sementinha que eu vim, né, desde 2016, que eu plantei e que vocês estão cultivando da melhor maneira possível. E eu amo estar aqui, é a nossa casa do amor, nossa velha amada senhora. E eu só tenho que agradecer e parabenizar esse conselho e essa diretoria. É isso aí, vocês que plantaram isso. A gente está aqui tentando colher, né, Paulo? Com certeza, eu acho que isso também é uma característica muito única, né, da associação, essa característica de continuidade. Embora a gente tenha a pressão de superar, né, mas a gente, quem está aqui na prática, sabe que, na verdade, há um trabalho inteiro desenvolvido em conjunto, e que muitas vezes projetos começam em presidências anteriores, até 1, 2, 3 anos anteriores, e a gente vai ali, colhe aquele fruto, porque a gente está no final, né? Mas a gente tem sempre uma diretoria coesa, que trabalha em conjunto e que os frutos aparecem, independentemente de quem ocupa aquela cadeira ou não. E aí, Léo, pensando um pouco, olhando para o futuro, né? Eu penso em perenidade, né? Sempre que eu olho para o futuro, eu penso nessa continuidade, em perenidade e nessa que tem sido a nossa meta aqui de expansão nacional, né? A gente hoje tem um número talvez ainda tímido, né? Dos nossos 75 mil associados, 15% estão fora de São Paulo, mas eu tenho que dizer que na presidência da Renata esse número dobrou. Antes a gente tinha 7%, hoje a gente tem 15%, e aí no futuro, que eu imagino, eu acho que a ASP daqui para frente vai ser cada vez mais forte, presente em todo o país, presente nas questões mais diversas, presente na oferta de produtos e serviços, capacitação, treinamento, mas nessa perenidade, nesse crescimento. Excelente. Eu acho que foi aqui um ótimo fecho para a gente ter aqui nessa história, porque o tempo, infelizmente, passa rápido. Eu queria agradecer demais a vocês aqui para nós. Acho que é uma mensagem ótima que cada uma passou para as associadas e associados. Falamos de crescimento, passado, presente e futuro. Então, primeiro um agradecimento a vocês como um associado, enfim, como um advogado, por todo o que vocês dedicaram aqui à associação e ainda abrindo portas, né, desbravando. Eu acho que assim, além de, como você colocou aqui, esse movimento ele vai para além da associação. Isso são movimentos transformacionais da sociedade que mexem com a gente. Você falou, isso transforma a minha forma como homem, como advogado, como pessoa de ver as coisas. A gente vai um alimentando o outro. Então esse é um agradecimento como advogado, como associado, e eu pessoalmente, de novo, agradeço cada uma aqui por todas as oportunidades que vocês me deram. Viviane me trouxe para cá, Rê me levou para a diretoria, Paula me manteve ali, me aguenta ali. Então, um agradecimento pessoal e em nome de todos os associados, obrigado a vocês. E vamos para a próxima, é isso aí. Tudo de bom. Valeu. Obrigada, Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Léo. Eu queria assim ressaltar o orgulho que é estar aqui do lado dessas duas né? Renata, nossa ex-presidente, Paula, presidente, e essa força simbólica que a gente mencionou aqui, mas dá ênfase nisso, né? Uma presidência sucedida por uma outra mulher, né? Você vê que realmente isso marca o quanto essa casa foi transformada, né? É isso aí. Obrigada.
Muito Ah, obrigado. obrigada. Até a próxima. Vamos lá.